Paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus. Vamos ler Jó, capítulo 11. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura, sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você, e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como a manhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo, e muitos procurarão obter o seu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Nesse capítulo que lemos, mais uma vez a gente vê os amigos de Jó tentando explicar o sofrimento de Jó e, sobretudo, através de muita acusação. O capítulo 11 de Jó nos fala sobre o legalismo. A fala de Zofar, e essa é a primeira fala dele, representa muito a linguagem legalista. Quando nós estamos diante do sofrimento, que nós percebemos na vida de Jó, na história desse homem de Deus, muitas pessoas vão buscar trazer respostas para nós, respostas teológicas, respostas bíblicas, e que, mesmo que às vezes não seja a intenção da pessoa, são respostas legalistas. E o que é uma palavra legalista? É uma palavra que enfatiza de maneira minuciosa a lei, normas de Deus, inclusive verdades, mas coloca essas verdades muito mais como regras, como acusação, do que usando a palavra de Deus através do discernimento da graça e da compaixão do Senhor. A palavra de Deus, ela contém em toda a sua revelação, ela revela a grandeza de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, a lei de Deus, os seus ensinos, os seus estatutos, mandamentos, promessas, profecias, tudo isso faz parte da palavra do Senhor. Mas quando o nosso coração se torna legalista, e é uma possibilidade dentro do coração humano de quase todas as pessoas, nós começamos a enfatizar de maneira demasiada a lei, mais como um livro de regras do que um chamado para um relacionamento. A palavra de Deus, ela é antes de tudo a verdade que liberta, a revelação do seu caráter e um chamado a um relacionamento. Deus, ele é um Deus pessoal. Ele é o Deus Todo-Poderoso que habita no alto sublime trono, mas Ele também habita com quebrantado de coração. E há no coração de todo ser humano
esses perigos de irmos para os dois extremos. Ou nos tornamos libertinos, achando que podemos viver de qualquer maneira e que Deus não se importa com isso, é o extremo da libertinagem, ou o nosso coração pode nos levar para o extremo do legalismo, é a pessoa que tenta responder a todo sofrimento, a todo dilema, a toda dúvida humana com palavras duras, enfatizando muito mais regras do que uma obediência em amor. E aqui, para a gente poder entender um pouco melhor esse capítulo 11, a fala de Zofar, vamos perceber que o legalismo que Zofar representa produz pelo menos 4 coisas. Em primeiro lugar, o legalismo produz acusação. Perceba que Zofar, ele chama Jó de nomes muito duros. Ele chama Jó de falador, no versículo 2, de tolo, quando diz que Jó, ele não entende nada, ele fala coisas sem sentido. Zofar chama Jó também de alguém que está zombando, de zombador. O versículo 3, ele diz: você está com esse palavreado seu e você zomba. Então, essa voz da acusação é uma voz muito comum do legalista. Parece que, biblicamente, algumas pessoas, elas acham que tem um chamado de Deus para acusar os outros. A gente vê isso nos fariseus, a gente vê isso em muitas pessoas que usaram da lei de Deus muito mais para acusar do que para ensinar. É o ministério dos amigos de Jó, o ministério da acusação. Mas a palavra de Deus diz que Satanás é o nosso acusador. Então, quando nós nos tornamos acusadores dos nossos irmãos, nós estamos reproduzindo a natureza do próprio inimigo. O ministério nosso, diante do sofrimento das pessoas, deveria ser o de intercessão, de clamar em favor deles, clamar pela graça de Deus na vida deles e não acusação, como legalistas. Em segundo lugar, a pessoa legalista também, ela usa teologia, ou seja, verdades acerca de Deus, sem compaixão. Se a gente perceber o capítulo 11, Zofar faz várias afirmações verdadeiras. Ele exalta, por exemplo, as obras de Deus, ele exalta o poder de Deus, ele fala sobre a sabedoria multiforme de Deus. O versículo 7, Zofar diz: será que você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Perceba que teologicamente Zofar está certo quando chama Deus de Todo-Poderoso, de sábio, de glorioso. Porém, ele usa a teologia para discutir com Jó sem nenhuma compaixão. É muito importante a gente perceber que, diante da dor e do sofrimento de uma pessoa, discutir teologia geralmente é inadequado, ineficaz, e às vezes vamos usar de maneira distorcida verdades de Deus, o que a gente chama de sofismas, ou seja, verdades que realmente são bíblicas, às vezes realmente teológicas, mas que estão sendo usadas de maneira enganosas. Sofisma é aquela palavra que tem aparência de verdade, mas que a maneira que está sendo usada, ela está trazendo um tipo de engano. Então, o legalista, ele se engana porque ele tenta explicar o sofrimento do outro e até tentar ajudar o outro, mas com palavras sem compaixão. A teologia dos amigos de Jó, em muitos momentos, parece até mesmo verdadeira. Há pessoas até que, quando leem Jó sem estar meditando nos detalhes, acaba até admirando algumas falas dos amigos de Jó. Mas se você perceber, a essência da teologia que os amigos de Jó usam é a teologia da retribuição, que
que muitas pessoas acabam acreditando. Eles então entendiam que tudo que Jó estava sofrendo era consequência de pecado. E nós sabemos que não era. Sabemos porque Deus falou sobre Jó no capítulo 1, no capítulo 2. O próprio escritor testemunha que Jó era um homem justo e íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas diante do sofrimento, a fala dos amigos de Jó é que ele estava simplesmente sofrendo porque não temia Deus, porque não reconhecia Deus, porque não buscava Deus. Uma linguagem aparentemente verdadeira, mas que era enganosa, não era verdade. Há sofrimentos na nossa vida muito além da explicação, muito além de uma compreensão teológica superficial. E hoje nós temos a revelação completa da Bíblia e nós sabemos que todas as coisas, inclusive ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus tem um propósito eterno, muito maior do que nós podemos compreender, e Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, para nos ensinar, para nos quebrantar. Mas temos que tomar muito cuidado para, diante do sofrimento de pessoas, não nos tornarmos esses legalistas sem compaixão. Em terceiro lugar, o legalista também, além de ser acusador e além de usar teologia sem compaixão, ele sempre produz culpa. A culpa é um sentimento de autopunição, é um sentimento de que nós merecemos sofrer. Na verdade, é falta de compreensão da paternidade de Deus. Achamos que sofremos porque erramos, porque nós, na verdade, fizemos algo que é extremamente grave, e isso vai gerando uma culpa que é autodestrutiva em sua essência. Na verdade, o processo de Deus na vida de Jó estava muito acima da compreensão dos seus amigos e dele mesmo, inicialmente. E a gente percebe, então, que esta fala de Zofar é uma fala que não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem uma palavra até mesmo de incentivo, de encorajamento. Quanto mais os amigos de Jó falavam, mais ele se sentia frustrado. Ele inclusive, nós vamos ver depois que ele começa a revidar as falas, e nós precisamos aprender com tudo isso aqui, irmãos, para que a gente possa, quando sofrer ou quando estamos diante de pessoas passando por os tipos mais variados de dores, nós precisamos de sabedoria de Deus, precisamos de uma linguagem da graça de Deus e não da culpa. E em último lugar, a gente percebe também que o legalista, ele enfatiza muito mais os resultados que ele pode produzir e a aparência de uma vida justa. Ele valoriza mais estas coisas do que o relacionamento com Deus, do que a intimidade com Deus. O legalista, na verdade, ele se orgulha da sua performance, das recompensas, inclusive, que os homens trazem para eles. Eles buscam, na verdade, elogio. A gente percebe na fala de Zofar que ele diz o tempo todo que se Jó se arrependesse, ele teria bons resultados, consequências favoráveis, mas ele não fala isso daquela maneira que a graça de Deus fala com a gente. A graça de Deus sempre nos chama ao arrependimento por amor a Deus, por amor à comunhão, ao relacionamento com o Senhor, e não simplesmente enfatizando méritos humanos, esforço humano que produz orgulho, que produz resultados e recompensas humanas. Essa é a diferença do legalista para o adorador. O legalista, ele se orgulha da sua performance, da sua obediência, pelo seu próprio esforço e mérito, enquanto o adorador, ele prioriza o relacionamento com Deus. Ele tem prazer de agradar a Deus e ele busca, na verdade, a glória de Deus e não a sua própria glória. Versículo 13 de Jó capítulo 11, Zofar diz: se você dispuser o coração, estender as mãos para Deus, se lançar de longe a sua iniquidade. Ele está falando, Jó, se você realmente largar o pecado,
o versículo 15, ele diz: você vai se levantar, o seu rosto sem mácula, você vai estar seguro, não temerá. Parece uma linguagem verdadeira, mas que não se encaixava na vida de Jó, porque o que ele está dizendo é: Jó, você está sofrendo por causa de pecado. E essa é uma das falas mais perigosas que nós podemos usar. O pecado certamente traz sofrimento. Há pessoas que adoecem, há pessoas que inclusive morrem de maneira muitas vezes trágica, e isso por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas como servos de Deus, nós precisamos olhar sempre o sofrimento e até as consequências do pecado do próximo, orando por eles, clamando pela compaixão. E o Espírito Santo é quem convence de pecado. Nós não podemos dar respostas automáticas ao sofrimento, acusando e se tornando legalistas, como os fariseus eram. Quando trouxeram uma mulher em adultério diante daqueles homens e diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus foi questionado e eles falaram: a lei manda apedrejar, e o Senhor? E Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus confronta o legalismo, a hipocrisia, e eles, naquele momento, saem um por um, e Jesus declara para aquela mulher: mulher, cadê os seus acusadores? E ela diz, ela olha e vê que eles tinham ido embora, e o Senhor Jesus diz: nem eu te condeno, vá e não peques mais. A palavra de Jesus é sobre o perdão de Deus, sobre a graça de Deus. O legalista não consegue entender o perdão e a graça de Deus. Se alguém está sofrendo perto de você, ou se você está sofrendo, não atribua tudo isso ao pecado. Se o Espírito Santo está te mostrando áreas de pecado, se aproxime do Pai. Ele é rico em perdoar e nós temos um advogado que é o nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoe nesta manhã todos que recebem essa palavra. Encha da tua paz, do teu discernimento e da revelação da tua paternidade. Espírito Santo, que o sofrimento possa nos aproximar mais ainda do coração do Pai, e que o Senhor nos ensine e nos santifique e nos quebrante em cada nível de prova que o Senhor permite passarmos. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.